Namaskar, saudações, amigos e amigas, Saudações. saudações aqui pro pessoal no YouTube, Namaskar a todo mundo, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ontem nós tivemos Krishna Janamastami, aniversário de Natal de Krishna, né? Aí os Vaishnavas, os acharyas, os gurus Vaishnavas, normalmente quando vão começar a aula deles, eles recitam Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então a gente recita também, né? Porque afinal de contas, nessa leitura universalista que a gente tem do yoga, aqui a gente saúda todas as faces sagradas do divino. Todas elas, na verdade, são como que placas de sinalização que apontam para a realidade última do ser, que é o foco do nosso trabalho, afinal de contas. Eu até fiquei na dúvida se hoje eu dava uma pausa no Isha Upanishada e não pegava algum tema da Bhagavad Gita ou do universo Vaishnava para trabalhar. Mas eu já venho fazendo isso, né? Eu separo um verso, vou lá na Gita e pego algum verso da Gita e faço a comparação. Mas hoje, depois de um dia de Krishna Jayanti, eu não vou fazer isso. Eu não vou compartilhar nenhum trecho da Bhagavad Gita para suporte da nossa investigação, e eu estou indo para uma outra perspectiva de trabalho que eu acho que vai ser interessante, que é o quê? Em vez de ler um único verso e o comentário de Lokasvarananda e depois o nosso comentário, eu vou trazer 2 versos por aula, tá ok? Assim a gente vai dar uma agilizada na leitura da Isha Upanishada, porque tem muita coisa que a gente ainda pode estudar. A gente pode pegar uma nova Upanishada para estudar, a gente pode correr no espaço-tempo e ir para algum texto clássico do yoga mais adiante, e depois a gente pode voltar para as Upanishadas. Eu sinto que o trabalho que nós desenvolvemos aqui enquanto momento de estudo da filosofia do yoga, a gente tem muita liberdade, né? A gente não precisa ficar preso num determinado modo de estudar e de apresentar a filosofia do yoga. Eu gosto muito de trabalhar de uma maneira solta. E assim, algumas aulas a gente consegue, acredito eu, que a gente consiga fazer a leitura de um texto completo, em vez de dividir em várias aulas, né? Então, eu estou sentindo que dá para a gente dar uma corrida nessa leitura da Isha Upanishada. Nós, na última Isha Upanishada, o último verso que nós lemos, foi o verso 6º. Aquele que vê todos os seres no eu, e o eu em todos os seres, não odeia ninguém. Para a alma iluminada, o eu é tudo. Para aquele que vê harmonia em todos os lugares, como pode haver ilusão ou pesar? Então a gente viu, né, que o texto agora está começando a falar para a gente do nosso eu transcendental, do nosso ser real, e como é que o conhecimento do Atman, o conhecimento do nosso ser real, afeta a nossa interação com o mundo. Então, de uma certa forma, no nosso último encontro, a gente pôde tocar um pouco desse universo do ahimsa, da não violência, da não aversão, né? A partir do quê? Dessa visão do nosso self, do nosso ser real. A visão do ser real não tem outro objetivo senão nos proporcionar uma melhor qualidade de vida, em amplo sentido. O despertar da consciência nos favorece a despertar a energia do ser, que é puro amor, em todas as nossas relações, qualquer que seja essa relação, até mesmo na relação com aqueles que são chamados os nossos desafetos, os nossos inimigos. Até com eles há uma maneira reta, justa de se lidar. Então, de uma certa forma, o conhecimento do Atman, o conhecimento do ser, ele pode parecer algo muito abstrato e muito, de uma certa forma, sobranceiro à nossa realidade cotidiana, mas isto não é bem assim. O ensinamento, o conhecimento, ele implica uma otimização, uma melhoria das nossas relações. E a gente vai ver como isso
vai sendo pautado nos próximos versos. Então hoje a gente vai ler o 7º verso e o 8º verso. Para o 7º verso, eu não sei se eu fiz o mesmo para o 8º, fiz também para o 8º. Para ambos os versos, o 7º e o 8º, eu peguei 3 possibilidades de tradução. Eu vou começando então apresentando aqui, Mohini vai ler para a gente, a primeira tradução do professor Ganapati. Aquele no qual o existente existe e que se tornou todas as existências que se tornam, pois tem o perfeito conhecimento. Como poderia ser iludido? Como poderia sentir tristeza se vê em todo lugar a unidade? Né, os versos do Ganapati, eu sempre digo que eu gosto dele, que ele tem essa coisa mais poética, paradoxal, abstrata, né? Então ele vem trazendo pra gente aquele no qual o existente existe, né? O que é existente? Tudo é existente. Então existe ainda a imagem que ele traz aquele que se tornou todas as existências que se tornam. Que coisa mais... Todo abrangente. Ele é bem abrangente, bem abstrato, né? Ele gosta de abrir o campo da linguagem. E isso é bem a cara dos hindus, na verdade, né? Os indianos também adoram esse tipo de coisa. Só que ele também tem essa coisa meio hermética, de não revelar muito bem o que é que ele está falando. Então, assim, aquele no qual a existência existe, aquele no qual todos se tornam... Quem é esse aquele, né? Ele deixa isso no mistério. É legal ele deixar indefinido, porque, na verdade, a gente sabe sobre o que ele está falando, e é melhor que fique indefinido mesmo. Mas, na hora de fazer a leitura, para uma melhor compreensão, às vezes uma tradução um pouco menos poética e um pouco menos abstrata pode nos ajudar um pouco mais, né? Então vamos ver uma segunda possibilidade. O eu está em todos os lugares. Ele é brilhante, imaterial, sem mácula de imperfeição, sem osso, sem carne, puro, intocado pelo mal. Bom, aí aqui ele já define, né? Aquele no qual o existente existe e que se tornou todas as existências que se tornam é o eu. O eu, ele está em todos os lugares. Não é, de fato, a experiência mais objetiva e direta que a gente tem a respeito da peculiaridade, da particularidade da nossa experiência metafísica, de identidade. Ok? Por quê? Porque a grande maioria de nós atrela o corpo ao eu. Aí, como meu corpo não está em todos os lugares, meu corpo está aqui, o seu corpo está aí, eu posso ter a noção de que o eu aí e o eu aqui são eus diferentes. No entanto, a experiência que nós temos com todas as coisas e a experiência de todos os seres sencientes é a existência de um eu. Há um eu. Ele está dizendo que esse eu é o mesmo em todos, que é assunto básico do Advaita, que é assunto básico, no final das contas, de todos os yogas, porque o yoga nada mais é do que a instrumentalização da nossa percepção a fim de perceber este eu que está em todos os lugares. Ele diz que ele é brilhante, mas apesar de ser brilhante, ele é imaterial, então a gente não pode confundir ele com o sol, com as estrelas ou com a lua, ok? Porque ele é imaterial, livre de mácula e de imperfeição, sem osso, sem carne. Por que ele coloca sem osso e sem carne? Justamente porque esse eu não pode ser confundido com o corpo, feito de carne, osso, sangue e etc. Então, ele faz questão de trazer essa informação de que ele não tem nenhum tipo de materialidade, de substancialidade, de corporeidade, para que a gente possa fazer essa distinção perfeita, né? Para que nosso viver possa ser claro. Ele é puro e é intocado pelo mal, ou seja, ele é perfeito, ele é pleno e perfeito.
E finalmente a gente vai para a tradução e o comentário de Lokesvarananda Swami, a partir, né, comentários que ele faz a partir dos comentários de Adi Shankaracharya. Então a gente tem uma leitura sempre auspiciosa aqui para compartilhar deste Swami, que apresenta para a gente uma leitura clássica, uma leitura tradicional da Upanishad. Quando uma pessoa sabe que ele mesmo tornou-se tudo e conhece a unidade das coisas, como pode odiar ou amar algo? Aí você vê que, aqui no caso, Lokesvarananda, pela tradução de Adi Shankaracharya, ele volta para uma qualidade da primeira tradução do Ganapati que não está presente nessa segunda que a gente apresentou. O que ele fala lá, o Ganapati, na tradução dele? Como este ser que tem o perfeito conhecimento, ele poderia ser iludido? Como ele poderia sentir tristeza se vê em todo lugar a unidade? Ou seja, se ele vê a si mesmo em todos os lugares, né? nessa perfeita unidade. A segunda tradução não fala isso, só fala pra gente que o eu ele é intocado pelo mal. Aí é o mal em forma abrangente. A tristeza, o ódio, os ciúmes, a inveja, tudo isso que a gente chama de desvio de caráter, de fraquezas de caráter, não estão presentes nesse eu. Mas, de novo, a tradução de Lokesvarananda aqui, ele nos traz novamente um invocativo para uma certa qualidade ética de relacionamento, né? Ele vai dizer, como podemos odiar ou amar algo se tudo é o mesmo eu? Se tudo o que eu vejo é uma projeção deste eu único. Vamos ver o comentário de Lokesvarananda. O verdadeiro teste do conhecimento do ser é que você sente que é um com tudo. Você está em toda parte e em tudo. Não há dois, há apenas um. E este um é você mesmo. Este sentido de unidade é a suprema meta da vida. Sem dúvida, existe diversidade no nível empírico, mas é você mesmo que se tornou diverso ao assumir nomes e formas diversas. Isto não quer dizer que você tenha mudado. Você ainda permanece um e o mesmo. Quando você tem esse sentimento de unidade, não há lugar para sentimentos de apego, ódio e tristeza. O dualismo, isso é, ver a diversidade, surge da ignorância. Com o conhecimento do ser, com o conhecimento da unidade, essa ignorância é totalmente destruída. Então é sempre muito oportuno a gente recordar que dentro do escopo da filosofia do yoga, da filosofia do Advaita, do Vedanta, também do Tantra, etc. Dentro desse escopo, a gente vai dar muitas e muitas vezes de cara com os termos conhecimento e ignorância. De modo geral, quando nós pensamos em conhecimento, a tendência da nossa cultura é pensar que conhecimento é alguma coisa que eu acumulei. Enquanto que dentro desse escopo de filosofia da metafísica indiana, o conhecimento não é algo que é acumulado. Pelo contrário, o conhecimento é um ato de esvaziar-se de preconceitos, de ideias, de opiniões formadas e etc. Então, conhecimento e ignorância, eles não são atrelados à erudição. É importante ressaltar isso, porque a pessoa pode ser um grande erudito e não ter o menor conhecimento a respeito do Atma ou a respeito do ser. Então, assim, ele vai dizer que o verdadeiro teste do conhecimento do ser é que você sente que é um com tudo. Então, não é uma perspectiva intelectual. Ele está dizendo, você sente. Isso está no primeiro comentário dele. E veja,
ele fecha com o último comentário dizendo: quando você tem este sentimento de unidade, não há lugar para sentimentos de apego, ódio e tristeza. O dualismo, que é o produto do poder de velamento do Atman, do poder de velamento de Brahman, do ser real, faz com que a gente olhe para o mundo e veja multiplicidades. Porque a gente está olhando multiplicidades, isso nos dá a sensação de que não há uma unidade, não há um ser único. No entanto, ele diz que o conhecimento, com o conhecimento do ser, com o conhecimento da unidade, porque conhecer o Atman é conhecer a unidade, a ignorância, ou seja, a firme crença na multiplicidade, é destruída. Então, a gente vai vendo que, pela proposição metafísica e mística do yoga, o acesso ao conhecimento é o acesso ao transcendental. Se a gente quiser chamar esse transcendental de divino ou não, assim, é ao seu gosto, é do jeito que você achar bom. Eu acho bom de chamar de divindade. Eu acho que é interessante a gente atrelar a divindade nesse processo. Por quê? Ora, a gente sabe que o yoga é o produto dos Vedas, como a gente já estudou aqui. E os Vedas nada mais são do que cânticos de louvores ao sagrado, ao divino, ao transcendente. Pois muito bem, então o conhecimento, ele é o conhecimento da experiência direta com a transcendência interior. Essa transcendência, uma vez acessada, ela desconstrói toda a trama, toda a teia, as costuras, os nós de proposições, de inferências limitadas pelos sentidos. Então, o processo, ele não envolve exatamente a nossa cognição da forma como nós estamos habituados a utilizá-la, em acesso ao mundo empírico. Por quê? Porque se a gente se limitar ao mundo empírico, nossa conclusão será que existem muitos seres e que cada um desses seres possui um eu específico, peculiar, particular. Mas todo o processo da metafísica transcendental indiana começa pela evidência, né? Começa pela convicção de que nós não somos apenas matéria. A matéria, ela é um aspecto, ela é uma alteração na consciência, e que essa consciência é o próprio universo manifestado e, ao mesmo tempo, transcendente a ele. O imanente e o transcendente estão comungados numa única consciência. Essa única consciência não possui nome, forma, atributos, características, é imaterial, é luminosa, aí tem todos esses elementos que são evocados, correto? É interessante que Lokesvarananda também deixa para a gente um ponto importantíssimo para considerarmos, né? Encontrar o sentimento de unidade, sentir-se um com tudo no universo, com todos os seres, é a grande meta da vida. Aí é óbvio que as diferentes classes de seres são identificados por seu amor. Alguns têm maior amor pelas manifestações materiais, Vishaya Bhakti. Outros têm maior amor pela divindade suprema, Daiva Bhakti, ou até mesmo pelo ser real, que é o ser em todos os seres, inclusive nos deuses, semideuses e etc., que é Swatma Bhakti. Correto? Correto? Você Perfeito, complementa? Não? Perfeito. Não tenho nem o que falar. Então a gente vai... É muito redondo. Vamos para o 8º verso. Novamente, primeira tradução de Ganapati. Foi ele que se exteriorizou. Ele
que é puro, brilhante, incorpóreo, imaculado, impecável, intocado pelo mal. O vidente, o pensante, o que se torna tudo, o autoexistente, ordenou os objetos com perfeição, de acordo com sua natureza, desde anos incontáveis. A gente vê, né, novamente, o Ganapati, ele tem essa característica de não ficar dando nome para aquele que não tem nome. Então ele vai lá e diz, foi ele que se exteriorizou. Ora, de um certo ponto de vista, de uma certa ótica, na verdade, o texto fala dele que é transcendental, mas também fala dele que é você mesmo, mesmo no estado de inconsciência, no estado de ignorância no que diz respeito a não ter evidenciado o Atman. Mas veja, nós nos exteriorizamos. Com que frequência nós fazemos isso? Mas com muita frequência a gente faz isso. Inclusive, a gente faz isso até quando a gente não quer fazer isso. Porque de repente você está olhando para um pôr do sol e você só queria desfrutá-lo, sem colocar o seu comentário em cima. Mas está lá você fazendo internamente um comentário sobre o pôr do sol, que é o mais belo pôr do sol. Mas enfim, isso já é uma forma de se exteriorizar, de projetar-se nos fenômenos. Também a gente vai entender aqui que ele é o vidente e o pensante, e de uma certa forma nós também somos videntes e pensantes. Mas, de um modo geral, a nossa relação está pautada de sujeito limitado observando fenômenos limitados. Aqui, ele está dizendo de um ser ilimitado, que se exteriorizou, ou seja, emanou-se a si próprio na forma do universo manifesto, que é, novamente, veja que ele vai insistir, ele é puro, ele é brilhante, ele é incorpóreo, é imaculado, impecável, intocado pelo mal. Ou seja, já está dizendo, falando dele, falando de nós, na nossa verdadeira natureza e não na nossa natureza fictícia, né? Nessa natureza articulada, criada, projetada através de nós na forma do ego, na forma da mente, do intelecto e demais ferramentas da nossa subjetividade. Ele não tem nada a ver com isso. No entanto, apesar de que ele não tenha nada a ver com isso, ele é o que se torna tudo. Então ele está em todo mundo. Ok? E foi ele que ordenou os objetos com perfeição. E até aí a gente também não precisa ter grandes dúvidas de que todo o universo manifesto é beleza e ordem perfeita. Então, o texto deixa claro que os rishis que o compuseram acreditavam no transcendental. É óbvio, eles estão falando de um criador, digamos assim, de um Ishvara, de um criador que organiza as coisas, né? E ele organiza tudo com perfeição de acordo com sua natureza desde anos incontáveis. Ou seja, não tem medida de tempo para esse ser. Vamos ver o que outra tradução diz. E aí, só para trazer, porque no início ele vai falar um pouco da natureza desse ser, né? Então lá no final ele arremata como ele ordenou os objetos com perfeição. Ora, ele ordenou os objetos com perfeição de forma pura, brilhante, incorpórea, imaculada, impecável, intocado pelo mal. Porque ele disse que essa é a natureza do ser, e lá embaixo ele vai e diz, ele ordenou de acordo com a sua natureza, desta forma. É muito, né, realmente completo, né, como ele se organiza. Relativiza até mesmo a nossa convicção empírica sobre as coisas, sobre a materialidade das coisas. Porque se o ser é imaterial e organiza as coisas de acordo com a sua própria natureza, o que nós vemos como coisa e chamamos de material,
na verdade tem uma existência relativa. Só que, poxa vida, a parede aqui do lado, se eu bater com a minha mão com toda a força contra a parede, vai doer. E essa minha experiência me diz que ela é completamente real. Ainda que lá no sonho, quando eu estou sonhando, eu também posso bater a mão na parede, sentir dor. E depois eu acordo e a minha mão está ilesa. Não tem dor nenhuma ali presente, né? Então, enfim. Mistérios. Vamos para outra tradução. Aquele que vê, aquele que pensa, aquele que está acima de tudo, o autoexistente. Ele é aquele que estabeleceu a ordem perfeita entre objetos e seres desde o tempo que não tem princípio. A gente vê que essa tradução está mais aproximada da tradução do Ganapati, porque na verdade parece-me que o verso ele não tem pretensão de definir. Mas Lokesvarananda também tem uma tradução para a gente e o comentário dele. Vamos lá. Ele, o ser, é todo penetrante, radiante, sem forma, sem qualquer defeito, imaculado, sem manchas, todo conhecedor, o mestre de sua própria mente, o melhor de tudo, de origem independente e eterno. Ele dá a cada um o que é devido. Então ele já coloca a coisa da ordem aqui das, né? Ele manifesta as coisas e coloca elas numa ordem. Aqui já ganha traços da ideia, da noção de karma. A cada um a exata medida do que plantou. A colheita perfeita, na medida justa do que foi semeado. Aí começa a ter o quê? Uma percepção de que os movimentos, os elementos, os eventos, os seres que encontramos, as coisas que experimentamos neste mundo empírico dual, nada mais é do que a fruição e o fruto do karma. É por isso que as coisas são como elas são, elas têm as aparências que elas têm, por causa do karma. A gente vê que a tradução ela vai trazendo pra gente, é bom a gente ver várias traduções, porque ela vai trazendo elementos novos pra gente. E no caso do Lokesvarananda é um swami, então a gente tem a oportunidade realmente de contemplar do ponto de vista da tradição. Vamos ver o que ele vai discutir aqui com a gente. Aqui, a discussão é sobre como a paz pode ser obtida. Enquanto houver um sentido de dualismo, nossas relações com outros serão obrigatoriamente, algumas vezes amigáveis e outras vezes hostis. O ideal é ter uma mente que aceita o mundo inteiro como seu próprio, uma mente que é tão ampla como o céu. Ela deve ser pura, brilhante, livre e que abraça a tudo. Isso é possível quando sentimos que nosso ser é o ser de todos. O não dualismo acredita que esta é a verdadeira natureza do ser. Se parece de outra forma, é devido a algum atributo acidental. Não faz parte de seu ser. O ser é puramente uma testemunha, não envolvido em qualquer parte do mundo fenomenal. E ainda assim, o mundo fenomenal continua apenas devido ao ser. É como uma lâmpada. A lâmpada dá a luz sem a qual nada, bom ou mal, pode ser visto. Mas a lâmpada não é afetada por qualquer modo em que a luz é usada. A posição do ser em relação ao mundo fenomenal é da mesma forma. Brilhante, brilhante. Lokesvarananda brilhante aqui na apresentação. Então vamos lá, né? Veja, aquilo que a gente pode ir contemplando dentro do verso e do comentário de Lokesvarananda. Muito bem, se a discussão
A discussão dos versos, Lokesvarananda identifica que a discussão do verso é sobre a paz. Por que que é sobre a paz? Porque todas as vezes que nós perdemos a nossa paz, todos aqueles atributos que são do ser e que são nossos por excelência, por natureza transcendental, ficam obliterados. Então, quando eu perco a paz porque, sei lá, alguma coisa muito específica me aconteceu, por causa de uma pessoa que se mostrou hostil, uma situação de vida, o que quer que seja, ok? Que te tirou a paz. Pensa naquilo que te tirou a paz. Muito bem. Quando você pensa nisso, no momento em que o fenômeno que te tirou a paz surgiu na sua vida, pensa quanto de tempo foi gasto pensando, remoendo os fatos, as situações que te roubaram a paz. Assim, o seu ser, que é todo penetrante, acaba se limitando a um único aspecto, a um único evento, a uma única situação, e não consegue se soltar daquilo. Ele, que é pura liberdade, se converte em aprisionamento. Ele, que é radiante e luminoso, fica obscurecido pelos apegos, pelas aversões, pelas paixões secas e etc. Eu falei daquilo que tira a paz, e geralmente, quando a gente fala de coisa que tira a paz, geralmente a nossa mentalidade vai para aquelas coisas ruins que aconteceram. Mas tem um monte de coisa que a gente chama de boa. Sabe? Ai, que lindo, que delícia. E isso está roubando a nossa paz. E a gente não percebe. A paz, ela é um todo harmonioso. É pura harmonia e ordem, como a gente já trabalhou tantas vezes com a etimologia da palavra Shanti. Aquilo que está tirando a ordem e a harmonia na sua vida rouba a paz. Em outras palavras, olhando isso para um outro campo, o texto, o verso, ele está apontando o quê? Sattvas. Sattva Guna, o atributo da harmonia na natureza. Se alguma coisa está roubando a harmonia, aquilo ou é rajásico ou é tamásico. Não tem dúvida. Ou está te levando para a inércia ou está te levando para a agitação. E pode ser uma coisa muito, entre aspas, boa, maravilhosa. Mas esse é o ponto. O ser radiante, ele perde a luminosidade quando esse fator satívico de harmonia não está operante. Não é ele que governa o nosso pensar, falar e agir. Então, quando ele diz que a gente tendo... Não, perdão, vou voltar para o verso. Ele diz que é imaculado sem manchas, ok? E é todo conhecedor e o mestre da sua própria mente. Ou seja, a mente, para este que está firmemente estabelecido no self, em si mesmo, um trabalho continuado nisso, o que o sadhaka, o que o yogi, ele vai experimentando com o passar do tempo através da sua prática do yoga, ou que pelo menos ele deveria experimentar. Ele vai experimentando cada vez mais, fortalecendo dentro dele a capacidade de olhar para os fenômenos e com eles não gerar nem apego, nem aversão, nem insensibilidade, nem cobiça, nem raiva, etc. Ele é senhor da sua própria mente. Por quê? Porque os fenômenos externos não interferem no seu estado gozoso, satívico, harmonioso, de paz e tranquilidade. A vida tem uma fluência. Ele se põe, então, como a testemunha de tudo. E quando a gente pensa nisso em relação à nossa própria vida, ainda que condicionada na matéria e em relação com o mundo empírico, que é evidentemente dotado de multiplicidades, logo é dual, quando a gente olha para isso e o texto diz, ele, esse assentado, esse que é o Senhor da própria mente, ele dá a cada um o que é devido. Pensa no que isso significa em relação à sua própria vida.
a cada coisa o que lhe é devido. O tempo das coisas, as relações, os investimentos emocionais, intelectuais, de energia. Yoga nada mais é do que a consumação da excelência na própria existência. Dessa forma, o Atman, quando é apontado e apresentado nos versos, ele não está sendo apresentado como um elemento abstrato para a gente ficar, sabe, perdoem o termo, mas com masturbações mentais infinitas. Não. O Atman é apresentado para trazer à nossa vida excelência. E como a gente experimenta essa excelência na nossa vida? Paz, calma, tranquilidade, harmonia. E damos a cada um o que é devido. Às vezes, pode ser que seja devido dar um não. Não. Um afastar. Outras vezes é importante abraçar as coisas. Aí, na medida em que nós vamos desenvolvendo estas habilidades internas que pertencem ao Atman, que somos, no ato, no momento, no calor do instante, a intuição também vai estar afiada para que a gente saiba dar o que é devido para cada situação, para cada pessoa, para cada atividade, para cada tempo, etc. Então é um ensinamento, não é um ensinamento abstrato, é um ensinamento de vida. Isso é muito importante. Por quê? Inclusive, para quem pensa o yoga, para quem faz o yoga, para entender que o yoga, ele não é aquele momento que você esticou o mat. O yoga é sempre. O yogi, ele está substituindo o seu pensar pelo Dharma, pelas virtudes. Né? O yogi, ele deve ser reconhecido pelas suas virtudes. É óbvio que dentro das relações, como ele bem apontou, às vezes a gente vai ter relacionamentos que são amigáveis e outras vezes que são hostis. Dê a cada um o que lhe é devido. O ideal é ter uma mente que aceita o mundo inteiro como seu próprio, ou seja, como é que eu lido com os pensamentos que vêm de forma amigável e hostis? Como é que eu lido com os sentimentos amigáveis e hostis? Como é que eu lido com todos os eventos e fenômenos subjetivos dessas duas naturezas, né? Amigável e hostil? Pois bem, na hora que as coisas se manifestam no campo, na materialidade, que nada mais é do que receber o devido, é o próprio karma, que é chamado prarabdha, porque é um karma que está queimando inevitavelmente. Na hora que o karma chega, o que você vai fazer? Eu me treinei para saber lidar com o agradável e com o hostil dentro de mim. Agora que está chegando de fora, que é o karma que eu não tenho o menor poder de evitar, eu vou lidar com ele da mesma maneira que eu lido com as minhas dificuldades, com o amigável e com o hostil dentro de mim mesmo, correto? Se não for para fazer do yoga uma ferramenta de transformação do meu modo de interagir com o mundo, não faz sentido fazer yoga. Ele tem que afetar esse campo. E na medida em que, assim como eu jogo, a metáfora, né? Lokesvarananda é excelente. Provavelmente, bom, não vou dizer que, eu não sei se a metáfora é dele ou é de Shankaracharya, porque ele faz o comentário em cima do comentário de Shankaracharya. Seja dele ou de Shankaracharya, tanto faz, porque o Swami é um só, né? O Senhor de si mesmo é sempre o Atman. Então, a metáfora utilizada é a lâmpada. A lâmpada dá luz sem a qual nada, bom ou mal, amigável ou hostil, pode existir, pode ser percebido, né? Porque existe aquilo que eu percebo. O que eu não percebo, para mim, não existe. Ah, mas existe para o outro. Tá, para o outro. Mas o outro também não existe. O outro só existe se eu perceber ele e continuar com a crença da dualidade.
Mas em primeira instância, olhando para os fatos, só existe aquilo que eu percebo. Correto? Se eu estou olhando para alguma coisa, é porque existe a luz que o ilumina. A primeira luz que a tudo ilumina, e que daí faz com que nada seja desconhecido, é a luz da consciência. A luz da consciência, ela não tem valor moral. Não tem para a luz da consciência o bom ou o mal. O que tem, simplesmente, é o karma queimando, dando a tudo o seu devido. A cada um a parte que lhe cabe, do karma. Correto? A luz da consciência que opera aqui, iluminando o que quer que seja agradável, desagradável, amigável ou hostil, bom ou mal, sem ela não é possível que isso seja visto, que seja percebido. Mas a lâmpada não é afetada por qualquer modo em que a luz é usada. Se você coloca a lâmpada, se você direciona a luz da consciência para o mal, e entende esse mal de muitas maneiras, você vai saber onde é que você encontra o mal no mundo ou até mesmo em si mesmo. Não é da responsabilidade da consciência que você tenha apontado ela para aquela direção. A luz da consciência permanece sempre imaculada. Correto? A posição do ser em relação ao mundo fenomênico é a mesma coisa. O ser, o que está acontecendo no mundo, as interações e os karmas todos queimando aí, nada disso afeta o ser. Ora, se todos os fenômenos que são vistos pela luz da consciência não podem alterar o mínimo que seja do ser, qual é a lição que a gente tira como sujeitos encarnados testemunhando o nosso karma queimando? Que nada deveria nos afetar. Aí a gente tem a oportunidade, munidos com a luz do conhecimento, a gente tem a oportunidade de parar de correr atrás de karma para se coçar. Entendeu? A gente para. Opa, calma. Não, já tem muito karma queimando. Para que eu vou colecionar mais? Pra quê? Sabe, é querer, aí tem um fogo pegando ali, aí deixa eu pegar logo um balde de gasolina para apagar, sabe? Não dá, não dá. Então, naturalmente, a consciência do Atman vai produzindo em nós vairagya. O vairagya, o desapego, não é treinado. O desapego é o resultado natural do amor para com aquilo que é o satívico, que é da natureza do ser. O vairagya, o desapego, se desenvolve na exata medida em que o nosso amor cresce pelo Atman, cresce pela verdade do ser. Então a gente nem precisaria de observâncias éticas de nenhum tipo, desde que nosso amor estivesse fluindo incondicionalmente para o Atman. Se nós, a partir do estado limitado, quisermos desenvolver amor incondicional para todos os seres, em uma semana a gente desiste. Não é verdade? É só você está lá desenvolvendo amor incondicional por todos os seres. Aí você senta na mesa de jantar da família e alguém traz uma questão sobre política. Acabou! O amor incondicional foi todo pro ralo. Não dá. A única forma de desenvolver amor incondicional veraz, Satya Prema Bhakti, a única forma é através de Samadhi. E é por isso que o yoga surge. O yoga surge para poder nos presentear, nos possibilitar
uma experiência direta, empírica, com este sentimento de unidade. Uma vez que a gente de fato sente isto, a opinião do outro sobre política, sobre arte, moda, o que quer que seja, os eventos da vida, nada disso vai te demover deste amor ao ser. É isso que de fato possibilita este amor incondicional, que está todo pautado na unidade. A ciência e o conhecimento espiritual nos auxilia inclusive a entender que todas as vezes que eu perco essa paz, essa tranquilidade, essa harmonia, é porque eu saí do patamar de sattva e caí em rajas ou tamas, nos modos de ignorância, nos modos de cobiça. Correto? Se eu sei isso a respeito de mim, o que eu posso dizer daquelas relações que são hostis? A culpa é das pessoas ou, na verdade, é simplesmente o karma queimando e rajas e tamas fazendo a sua dança das cadeiras ali com a alma, com a pequena Jiva que não conseguiu olhar para si mesma mais profundamente? Ora, a responsabilidade toda é da ignorância. Logo, todos aqueles que eu poderia chamar de inimigos não são inimigos. Não há inimigo. Não é? Então esse é o ponto valioso que o yoga tem. Você pode dizer, mas isso daí resolve os meus problemas com os meus inimigos? Com as pessoas hostis? Não necessariamente. Isso daí resolve o meu problema com os eventos da vida que são hostis? Não necessariamente. Não vai resolver no sentido de que não vai fazer isso nunca mais aparecer. Mas vai te auxiliar a lidar com estas coisas quando elas surgirem e aparecerem. É aí que nós conseguimos experimentar um pouco da natureza do Brahman, da natureza do Atman, que é o Senhor e Mestre da mente. Não sou mais pensado, eu sou efetivamente o pensador. Somente o sábio realizado pensa. Todos os outros são pensados. Eles pensam de acordo à cultura, aos condicionamentos, às suas reatividades, etc. Eles pensam de acordo com tamas ou de acordo com rajas. Agora, o Jnani, o sábio realizado, o Mahasiddha, o grande perfeito, o Mahayogi, de fato, ele pensa por ele mesmo, porque ele não está pensando de acordo com a cultura. O pensar dele é um não pensar, é uma experiência empírica, com a unidade presente em tudo que existe. Entendendo isso, a gente vai entender porque Krishna diz que yoga é a excelência na ação. Essa ação, ela é de corpo, fala e mente, perfeitamente integrada à luz de ciência imortal, o nosso sagrado Atma. Estes são os 2 versos que a gente tinha para contemplar hoje juntos. E agora eu convido para uma prática de contemplação, de meditação. Ora, a partir destes versos, qual deveria ser o nosso objeto de meditação? O nosso adhara, o nosso suporte à prática de meditação. Pensando que tudo o que é visto é a manifestação do Atman, respiremos na consciência do Atman, sabendo que tudo quanto se manifesta nesse exato instante, tal como é, da forma como é, não deixa de ser aquilo que é.
o Atman, o nosso próprio ser. Boa meditação para todo mundo. 15 minutinhos aí para a gente desfrutar deste instante. E pouco a pouco podemos ir tomando consciência do mundo externo, externalizando os nossos sentidos e abrindo os nossos olhos. Sei como é que foi por aí, mas olha, aquelas meditações que a gente olha e diz, eita, que daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, mas tem que terminar a aula, não tem jeito. É isso. Gratidão imensa pela presença de vocês. Gratidão aos amigos e amigas que vão acessar pelo YouTube também essa aula. Gotinha nada, o oceano inteiro, gente. Meu Deus, que inspiração, hein? Nossa Senhora. Mas as gotinhas é que são absorvidas. O oceano está aí, só de gota em gota, não é? Tá certo. Gotinha da beija-flor, né? Sim. A gota contém o oceano, não é isso? O oceano inteiro está contido na gota. Posso perguntar? Pode, à vontade? É uma pergunta que nem tem a ver com toda a apresentação maravilhosa. É uma coisa bem pequenininha, terminológica, assim. Mas queria saber qual que é a diferença, se existe uma diferença nos termos que mencionam o desapego entre vairagya e aparigraha. Uhum. Eu sinto que as diferenças elas estão mais relacionadas com o escopo mesmo, com o contexto, ok? Mas o aparigraha ele está mais relacionado com uma certa ação de desapego, enquanto que o vairagya
ele não necessariamente precisa se manifestar na forma de uma ação. O Vairagya é mais, para mim, ok? Eu sou o que ele é mais subjetivo, ele é mais interno, enquanto que o Aparigraha não. O Aparigraha ele tem, de fato, uma ação por detrás dele, desse desapego, né? É quando você realmente remove algo da sua vida para expressar mais harmonia. Enquanto que a harmonia do Vairagya é algo que, tipo, você pode estar com tudo que você tem dentro da sua casa, com todo o modo de vida que você tem, e ainda assim experimentar esse desapego. É Mas, como se fosse um estado de espírito, assim. perdão, eu Um ouvi? estado de Um espírito. estado de espírito. É, eu sempre entendi isso dessa forma. Agora, é uma pergunta que vale a pena dar aquela vasculhada num dicionário de sânscrito pra gente, de etimologia do sânscrito, pra gente revisitar, né? Aqui de pronto, eu sei que eu tenho esse material, que eu já parei para analisar isso, mas aqui de memória eu não me recordo. Mas eu posso trazer essa informação aí para o nosso próximo encontro, assim, com mais riqueza de detalhe. Mas para mim, os yamas e niyamas que são apresentados por Patanjali, que acaba utilizando do termo do aparigraha, está mais relacionado com retificações do nosso comportamento no mundo e etc. Alguns são internos e alguns são externos, né? Enquanto que o Vairagya, ele para mim, ele tem esse sentido mesmo de ausência de apegos, tá mais relacionado com o estado de espírito mesmo, né? Não sei se Mohini puxou alguma coisa aqui rapidinho. Tá em inglês, então eu teria que dar uma traduzida assim por cima. A parigraha é um dos yamas, a parte das 8 partes, né, do yoga, dos 8 braços do yoga. E está relacionado com não ter cobiça por bens materiais, possessões e relacionamentos. E, em outras palavras, significa not hoarding, não conheço esse termo, ao invés de ser feliz com o que você quer, com o que você tem, né? Já ser feliz. Então é a não possessividade. Está relacionado com questões materiais, relacionamentos. Vairagya é sobre perceber o apego a outras pessoas, substâncias e possessões materiais, como, por exemplo, algo que você queira muito. Eu realmente amo como o significado dessas palavras podem se relacionar a desejos pessoais. Então, Vairagya está relacionado com desejos, a percepção, a realização, a percepção do quanto você é apegado pelos seus desejos pessoais. Então, se você realiza o que você realiza na vida sem a esperança, sem a expectativa de ganho pessoal, o trabalho que você realiza não vai ser apenas melhor, mas mais significativo, e você irá experienciar alegria enquanto realiza. Veja, essas terminologias elas apontam para coisas muito abstratas, né? Porque são experiências subjetivas.